Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho do método às teorias, ou seja, de um caminho para chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro, até uma teoria sobre o que é certo, seguro e verdadeiro. Vê-se, pois, que o método científico moderno não pode ser compreendido sem a participação das diferentes visões filosóficas. Sempre tem uma visão filosófica que sustenta um método científico. Cada uma delas contribui com elementos para a consolidação da forma de pensar cientificamente, de produzir conhecimentos. A ciência moderna pode ser caracterizada por dois aspectos principais: a utilização do método experimental, da experiência, ou o método científico, isso são um objeto específico, ou seja, a especialização. Temos, portanto, tantas ciências quanto são os objetos de estudo. Por exemplo, a física, que estuda as leis que regem a natureza, o movimento. A química, que investiga os elementos que compõem a natureza, os átomos. A biologia, que se dedica ao fenômeno da vida, ou às células, e a sua composição, a sua organização, entre várias outras. Todas essas ciências usam o mesmo método, ainda que ele possa sofrer algumas adaptações de uma para outra. O método científico pode ser caracterizado por ao menos 5 passos, que eu vou descrever a seguir. O primeiro é a observação. Primeiro é necessário observar o fato que se deseja estudar, mas não se trata de uma observação qualquer. Ela precisa ser rigorosa, sistemática, seguindo procedimentos e protocolos específicos definidos pelo método científico. Dependendo do objeto a ser observado, pode ser necessário o uso de instrumentos que potencializam os sentidos humanos, como os microscópios, para observar o que é muito pequeno, ou os telescópios, para estudar os astros grandes, mais longínquos. Então, aqui na foto do livro temos uma foto de 2012 do telescópio do Observatório Astronômico da África do Sul, na cidade do Cabo. Então, o primeiro passo é a observação, o segundo é a formulação de uma hipótese. Com base nos fatos observados, faz-se uma reorganização dos dados obtidos, de modo a explicar aquilo que foi visto. Elabora-se uma hipótese que precisa ser comprovada. Por exemplo, se observarmos que durante o dia o Sol parece mover-se pelo céu, então podemos formular a hipótese de que esse astro está girando ao redor da Terra. Trata-se de uma interpretação do fato observado, a qual precisa ser verificada. O terceiro passo é a experimentação. Nessa etapa, testa-se a hipótese construída, que pode ser ou não comprovada. A experimentação é uma nova observação, mas desta vez feita em condições privilegiadas, geralmente em um laboratório, simulando aquilo que acontece na natureza. Caso a hipótese não seja comprovada, é necessário elaborar outra hipótese para tentar explicar, seguindo-se uma nova etapa de verificação. Por exemplo, cientistas levantam a hipótese de que determinada substância química age no combate ao câncer. Para verificar essa hipótese, era necessário organizar uma série de testes com animais doentes, aplicando neles essa substância e avaliando os resultados. É comum que isso seja feito de forma comparada. Um grupo de animais recebe a substância e outro grupo não, o chamado grupo de controle. Durante certo tempo, os dois grupos são examinados para verificar a ação da substância no grupo medicado em relação ao grupo de controle. O quarto passo é a generalização. Durante a experimentação são encontrados resultados que se repetem, o que torna possível elaborar leis gerais ou particulares que expliquem os fenômenos observados. Por exemplo, comprovada a hipótese do corpo que tem massa atrai outros corpos que têm massa, podemos generalizar o fato para o exemplo de que todo corpo que tem massa menor que a Terra é atraído por ela e, portanto, todo corpo é atraído para o chão, para o centro da Terra. Assim podemos afirmar com certeza que, em dadas condições materiais, todo o corpo cai à lei da gravidade. O quinto passo é a elaboração de teorias, de modelos para explicar os fenômenos. Com os dados obtidos é possível criar modelos teóricos de aplicação mais geral, capazes de explicar realidades mais complexas. É o que fez, por exemplo, Isaac Newton, ao criar a teoria da gravitação universal, capaz de explicar os processos de atração dos corpos que têm massa, sejam aqueles que observamos no dia a dia, sejam os planetas e demais astros no céu. Ao término da pesquisa, é necessário também que o cientista submeta sua teoria a outros membros da comunidade científica, divulgando o seu trabalho, a sua hipótese, o seu método e suas conclusões.
O constante diálogo entre os diversos pesquisadores permite que antigas teses sejam refutadas e novas teorias sejam criadas, pois mesmo a ciência não conhece verdades absolutas e imutáveis. Ela está em constante busca e aperfeiçoamento. A própria lei da gravitação universal, proposta por Newton, apesar de aceita por grande parte da comunidade científica, é questionada hoje em dia. Estudos que têm por base a teoria geral da relatividade de Albert Einstein tentam provar que a lei formulada por Newton funciona bem como teoria, mas pode ser contestada na prática e dependendo da situação e da circunstância. Então, o maior acelerador de partículas do mundo, localizado na sede da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, na fronteira franco-suíça, lá trabalham cientistas do mundo todo e diversos países apoiam suas pesquisas e experiências, que buscam compreender os mistérios da constituição da matéria subatômica, do universo subatômico, do universo quântico. Partículas são lançadas e colididas em um enorme tubo circular, quase à velocidade da luz, e estuda-se o seu comportamento e a sua composição. A última grande descoberta foi a do bóson de Higgs, em 2012. Então, alguns filósofos que trabalharam com a questão do método e de teorias, o John Locke viveu de 1632 a 1704, é filósofo inglês, dedicou-se principalmente à teoria do conhecimento, ao estudo do conhecimento, à epistemologia, e a filosofia política também, um defensor do liberalismo. É um empirista, defendia que a experiência é a fonte e origem de todo conhecimento e que um governo deve ser liberal e garantir 3 direitos básicos: direito à vida, à liberdade e à propriedade. Sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano defende que a experiência é a fonte necessária de todo conhecimento. Temos o Kant também, que viveu de 1724 a 1804, Immanuel Kant. Um dos mais importantes filósofos da sua época, foi o principal representante do iluminismo alemão, que acreditava que é a luz da razão que deve nos guiar. Um movimento filosófico que afirmava a importância do uso da razão para o progresso da humanidade. Publicou diversas obras, destacando-se as suas 3 críticas. A crítica da razão pura, onde ele faz uma crítica do conhecimento, da metafísica, e diz que o conhecimento puro não existe, todo conhecimento tem como fonte a experiência e que essa experiência depois é reconstruída, é elaborada e compreendida pela razão, pela faculdade do entendimento. Ele escreveu também, a crítica da razão pura trata da questão do conhecimento, a crítica da razão prática que trata da questão da ética, sobre os princípios, os fundamentos da moral, do comportamento humano, onde ele vai dizer que a ética deve ser orientada pelo dever, uma ética deontológica, faça o que deve, age de tal maneira que a atuação possa se transformar numa regra, numa lei universal, e sobre os princípios, os fundamentos, e sobre a crítica do juízo, dedicada à apreciação da arte, do juízo sobre o belo, o juízo estético. Segundo ele, as 3 críticas formam uma teoria completa do entendimento humano acerca do mundo. Isso é um pouquinho aí do método, as teorias, segundo a filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. E comentem aí também, digam o que vocês estão achando dos vídeos e deem sugestões sobre temas, assuntos que vocês gostariam que eu trabalhasse em próximos vídeos. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.